Ah, sim. Que é muito Deixa eu afastar um pouco aqui, você vai? Não, tranquilo, doutor. Será que... É isso aí, querido ouvinte do programa Jornada Feliz. E agora, o assunto é sério, né? E é um assunto importante também para informar você que está em casa, você também internauta. Nós vamos falar sobre direitos trabalhistas, né? E para falar, nós esclarecer todas as dúvidas a respeito desse assunto, nós conversamos a partir de agora com o Dr. Charles Santos, que ele é advogado. E a gente vai falar com ele salário, férias, FGTS, banco de horas, o que será que mudou por causa do coronavírus? O governo federal, nós sabemos, tem aí promovido mudanças, né, para tentar minimizar a crise econômica causada pela pandemia do coronavírus. Mas será que, por exemplo, o empregado que ele trabalha de carteira em relação às férias, será que teve alguma mudança? Feriados, banco de horas, 13º, suspensão de contrato, né? Aquela pessoa que está trabalhando as regras, FGTS e outros temas. E tem também o auxílio emergencial, que está deixando muita gente aí com dúvida. Será que eu tenho direito? Bom, a gente vai explicar para nós. Dr. Charles, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao programa Jornada Feliz. Pastora Liliane, obrigado pela oportunidade de estar aqui ajudando mais pessoas a terem informação, ainda mais nessa onda de desinformação que está tendo. Ouvintes, a paz de Cristo, é uma honra estar aqui sendo utilizado como instrumento de Deus para informar. Ok, bom, gente, vamos então... Tem horas que a internet cai, gente. Bom, mas vamos lá. Doutor, por exemplo, a pessoa que está trabalhando, que ela está trabalhando em casa, home office, ela pode vir a ter suspensão do contrato? Há uma dúvida nesse sentido, porque as pessoas estão com muito medo, né? Receio, nossa, se eu for demitido... Ok, houve a possibilidade de alteração ali no contrato de trabalho, onde pode ter uma suspensão de 60 dias a 90 dias. A suspensão do contrato de trabalho de 60 dias, ali o empregado ele não vai ficar sem receber salário, não. Ele vai receber 2 parcelas de sobre o seguro-desemprego que ele teria direito. A suspensão do contrato de trabalho, caso haja redução, pode ir a... Essa redução pode ser de 25%, 50% e 70%. Nisso, o salário hora tem que ser mantido o valor. E a empresa da economia em até 10 dias. O valor restante, por exemplo, se houver redução de 70% da jornada, esse valor de 30% por parte do empregador e o restante será recebido pelo o governo que irá pagar. Só que esse valor de 70% não é referente ao valor do salário que ele recebia, não. Será 70% em cima do valor da seguro-desemprego que ele teria direito. Então, assim, para esclarecer o nosso ouvinte, doutor, a empresa pode reduzir o salário do funcionário? A gente não entende como uma redução de salário, porque na verdade ela está reduzindo a jornada de trabalho e também não haverá atual do valor recebido, porque vai ser complementado aquele valor deduzido pelo governo. Certo, são mudanças, né? Aí é o que está acontecendo, mas a gente percebe que o pessoal tem muita dúvida. E a gente quer saber, fazer uma outra pergunta aqui. Essa situação, algumas empresas estão dando a opção para os funcionários tirarem férias individuais. Eu te dou suas férias agora, período aí de pandemia, não está tendo movimento mesmo, e aí você fica em casa. A pessoa pode ser obrigada a tirar as férias individuais? Vamos lá. Ali a critério da empresa, mas é muito importante entender que essas medidas são para manter os empregos. Por exemplo, o período que seu contrato ficar suspenso, quando você retornar para a empresa, você terá um período de estabilidade igual ao período de suspensão do contrato. Em relação às férias individuais ou coletivas, se forem concedidas pela empresa, também tem uma observação importante. Muita gente perguntou, pensou,
sim, o adicional de 1/3 em cima das férias poderá ser pago até dia 20 de dezembro. E também o valor poderá ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente da sua concessão. E com relação às férias coletivas, ou não? Então, antes teria que ser notificado o sindicato, tinha a questão dos 30 dias. Hoje o empregado 48 horas antes. É muito importante, gente, a gente colocar tudo no papel, principalmente quem está no teletrabalho. Quem está no teletrabalho, se preocupar na hora de fazer o contrato individual, de colocar a indenização em relação ao consumo de energia referente ao período que a pessoa ficar no teletrabalho. Então, observando isso no contrato, é uma dica que eu dou, porque muita gente não sabe essas questões em relação ao teletrabalho. O teletrabalho, se você tiver um material ótimo, não, o empregador ele terá ali para você o computador para você trabalhar, caso você não tenha em regime de comodato. Ok, doutor. Bom, agora a nossa pergunta ao adicional de férias, né, que geralmente, o senhor até falou que é 1/3 a mais, o senhor até falou que o pessoal pode pagar até dezembro, né? Quando entra em férias, então, o trabalhador tem direito a receber. Então, assim, o senhor já respondeu essa pergunta. A gente aqui. A empresa, ela pode descontar feriados durante esse período? Olha, na verdade, aí é uma e trabalhador, onde poderá haver antecipação do usufruto de feriados municipais, distritais, estaduais e da União. Então, pode acontecer isso, depois poderá ser utilizado ali no abatimento do banco, mas tem que ser um acordo entre trabalhador e empregador. Vamos passar aqui para o Pierre. Você quer fazer alguma pergunta para o Dr. Charles, Pierre? Bom, eu vou fazer meio de improviso, porque eu até havia comentado com a Liliane sobre essa questão, tipo assim, de como as poder, tipo assim, ter acesso, como elas vão poder saber se vai ter direito ou não ao auxílio, como ela faz para se informar a respeito, e assim, e quais são as sanções para algum espertalhão, algum charlatão que essa situação para poder tentar tirar vantagem disso. Ok, vamos lá. O auxílio emergencial. Quem tem emergencial são trabalhadores informais, desempregados, ainda que não tenha contribuído com o INSS, não esteja MEIs e contribuintes individuais. Estas pessoas terão direito. Pessoas que estão já no Bolsa Família e atualizar o cadastro no CadÚnico até 20 de março, cairia automaticamente. Todavia, essas pessoas do CadÚnico e do Bolsa Família que se cadastraram lá, coloca a informação. Algumas pessoas, milhões de pessoas já receberam esse benefício. O governo ainda está regulamentando a forma de corrigir algumas questões no cadastro e sim há uma penalidade para quem fazer uma autodeclaração falsa. Por exemplo, em relação a quanto recebeu, o limite de renda per capita por casa de R$ 3.135. O que é isso? Somado todos os valores dos moradores da a renda não pode ultrapassar 3.135. Outro critério de renda, somado esse valor, tem que ser dividido pelo número de pessoas. Superior a R$ 522,50. Aí você não está nessa situação, você recebe acima de 3.135, isso é crime e sim será buscado depois aí pelos órgãos competentes. Você pode esclarecer, né, doutor? Porque assim, tem muito e tenta tirar uma vantagem em cima disso, né? Sim. Mas tem pessoas que, tipo assim, acham que tem direito e falam assim, vamos lá tentar a sorte. É o mesmo caso de pessoas que têm dois rendimentos e quando é demitido sem justa causa, etc., quer buscar o seguro-desemprego, né? Ela incorre na mesma situação, não é isso?
Assim, quando você fizer a declaração ali, é o governo que tem que observar. Se você colocou a verdade, não há nenhum problema para você, tanto porque houve muita desinformação e até o Ministério da Cidadania a gente sentiu ele meio perdido, pois teve uma entrevista onde que o responsável disse que haver correções em relação ao cadastro pelo 111 e até agora isso não ocorreu. Ok, doutor. Bom, mas sobre o auxílio emergencial, achei muito interessante a parte que o senhor inclusive falou, que o pessoal que às vezes ele não estava pagando INSS, né? Ele também pode ter direito. Por exemplo, ela é diarista, né? Não tem carteira assinada e agora de repente já não está tendo tanta faxina para fazer na casa das pessoas, até mesmo por conta do isolamento. Sim, todo trabalhador informal tem direito, ainda que nunca tenha contribuído com o INSS ou tenha deixado. O importante é a pessoa colocar ali qual função que ela fazia nesse período aí, antes dessa pandemia. Ok, agora voltando para a parte de trabalho ainda, né, das relações de trabalho, como fica a questão do banco de horas? Porque antes a gente sabe que a compensação de horas ela precisava ser feita em até 1 ano, né, e exigia ali um acordo com o sindicato, que tinha que se passar aí 6 meses. E agora, como que ficou? A flexibilização em relação ao banco de horas poderá ser feito ali, o trabalhador, o empregador, e ele poderá ter até 18 meses para a compensação, não ultrapassando 10 horas diárias, nem o acréscimo de 2 horas diárias também. Ok. E teve alguma mudança anunciada com o FGTS? Ok. O FGTS, em relação ao depósito do FGTS por parte das empresas, dependendo do faturamento até 10 milhões, por exemplo, elas poderão deixar de estar pagando os valores até maio, deixar de pagar e depois poderá aí pagar de forma parcelada. É importante que para não ter multa e nem juros, você tenha que continuar declarando esse FGTS que deveria ser pago, mas o empregador poderá adiar o pagamento e dividir em 6 vezes depois desses valores. Uma coisa importante, o governo anunciou recentemente agora que irá liberar em junho para todos os trabalhadores de R$ 1.045. Já respondendo uma possível pergunta, e se eu tiver mais de 2 contas, você pode retirar o valor destas contas que somados não ultrapassam o valor de R$ 1.045. Então a somatória tem que dar 1.045 nas duas, 500 de uma, mais 500 e pouco da outra, tem que dar 1.045. Mas já é uma ajuda, né, doutor? Porque o pessoal está tão preocupado em pagar a conta. Os boletos não pararam, teve alguns bancos que concederam um adiamento de 60 dias, mas a maioria das vai dar uma injetada na economia muito boa essa liberação do FGTS para o trabalhador a partir de junho. Ok. E alguma mudança no 13º salário? O 13º salário continua do mesmo jeito, com exceção para os aposentados que receberão no mês de abril e maio. Então houve uma antecipação aí. O aposentado receberá até 5 de junho já a segunda parcela do 13º. Ok, vai ajudar a movimentar a economia, né? Porque o pessoal com dinheiro no bolso paga as contas, gasta um pouquinho, né, gente? Muita gente aí desesperada, né? Lojistas, apesar do pessoal estar vendendo, às vezes por telefone, né? Fazendo entrega, mas o pessoal fica preocupado. Alguma alteração, por exemplo, com relação a CEMIG, água? Quem pode ter essa isenção que foi anunciada das taxas de CEMIG? A água, houve uma recomendação para que não houvesse os cortes. Agora, em relação a CEMIG e outras pessoas, não você tá, mas quem fornecer a energia e também do Estado é algo para todo o Brasil, não só para Minas aqui, para o Triângulo Mineiro, 220 kWh mês estiver
na tarifa social irá ter isenção de 100%. Essa tarifa social sempre existiu. Você tem que procurar quem fornece a energia aí no seu estado, cidade, e fazer o cadastro na tarifa social. Tem alguns critérios, você se enquadrando, você vai conseguir se encaixar ali. Lembrando que esse era de 10% para quem consumia esse tanto de quilowatts por mês. Agora será de 100% no prazo aí de 90 dias. E também a questão de postergar a conta, não é? O pessoal pode, me informe aí direito, mas tem direito a pagar depois de 60 dias? Como é que é a energia? Olha, quem não tiver a isenção, não houve a questão de suspensão dos pagamentos, não. O que há recomendação para fazendo os pagamentos. Ah, certo. Tirou minha dúvida, olha só. Bom, doutor, tem aqui a Idenir, que ela está conosco aqui pelo Facebook. E o FGTS do plano Collor e Cruzado, conseguiremos liberar também? Existe alguma posição? O governo anunciou agora só do FGTS inativo, não foi falado nada desse. Então, será retirado agora do FGTS inativo a partir de junho. Mas sim, é importante estar pressionando o governo aí para estar conseguindo esses valores. Boa tarde. Ok. Uma outra pergunta que eu queria fazer, porque essa semana tinha até algumas pessoas conversando com a gente, né? Porque às vezes pelo fato de ser jornalista, as pessoas têm dúvida e às vezes tentam procurar a gente. Por exemplo, porque houve aquela questão do pessoal que deve carro, que deve casa na Caixa Econômica, né? E outros bancos, eles deram, me parece que aquela possibilidade de a pessoa pagar depois. Mas e no caso, por exemplo, doutor... Ah, tá, a gente já entra. E no caso, doutor, por exemplo, a pessoa que... a pessoa que me procurou está pela Caixa, mas o financiamento está pela construtora. E ela foi tentar negociar com a construtora falou, não, você tem que pagar, então vai ter que enfrentar os juros. É muito importante, não houve uma determinação legal do adiamento dos pagamentos dos boletos, não, e nem dos financiamentos. Realmente, o que tem que ocorrer é o consumidor procurar as empresas e ali os responsáveis para estar negociando. É muito importante também uma conscientização dos bancos. Os bancos até concederam o adiamento parte das dívidas. Agora, por parte das construtoras e tudo mais, para que a gente não venha lotar o judiciário, que já está com a demanda alta, com processos judiciais. Então, seria muito importante até uma intervenção do Ministério Público para facilitar esses acordos. Por quê? Uma teoria da imprevisão, onde que se mudar a relação do Estado quando iniciado o contrato, ou seja, quando você fez o contrato, você que ia ter esta pandemia. Então, pela teoria da imprevisão, a cláusula rebus sic stantibus, que obrigatoriamente está em todos os contratos, ainda que não escrito, ocorrer aí uma revisão dos contratos. Então, eu chamo a atenção e a conscientização das empresas, das construtoras, façam um acordo de forma administrativa, para que não tenha depois aí que ter uma grande demanda no judiciário. Ok, Dr. Charles, nós temos Quer fazer a pergunta ao vivo? A gente está com a Roberta, moradora do bairro de Belli. Ela tem uma pergunta referente ao cadastro. Eu vou colocar ela no ar aqui para todos nós ouvirmos. Roberta, pode falar. Oi, Dr. Charles. Boa tarde, tudo bem? Tudo, e com você? Eu gostaria de saber o CPF dos meus filhos. Eu consigo fazer essa alteração no cadastro? Olha, houve uma notificação de alguns deputados federais para o governo, o Ministério da Cidadania e a Caixa, para que crie uma forma do data prévia ali, permita a correção de dados. Inicialmente tinha sido anunciado até mesmo pelo Ministério da Cidadania que poderia haver esse conserto aí de algum erro na hora do cadastro, o que não ocorreu. Então, o que há até agora é informação que não é possível corrigir os erros. Mas é óbvio que isso não pode. Inclusive,
inclusive tem um deputado federal que está pressionando muito aqui de Minas para que isso modifique. Então eu acredito que até segunda e terça tem uma notícia. Mas não há nenhuma informação ainda de poder modificar o cadastro de decorrência que você não colocou alguns crianças que não tinham CPF, muitas das mães não colocaram. Conseguiu entender? Bom, doutor, eu queria agora fazer uma pergunta ainda com relação a contrato, porque, por exemplo, a gente sabe que as escolas, né, sua grande maioria estão fechadas e tem muitos pais que pagam, por exemplo, vans escolares. E quando a gente vê toda essa uma cadeia de problemas, né? A mensalidade da escola, aí tem a mensalidade da van. Como que fica essa situação, por exemplo, que a criança não está frequentando, não está fazendo. Tem aquela taxa que o pai e a mãe, né, paga todo mês e como fica? É muito importante tentar manter os contratos. Então, negociar com a escola, com a van e tudo mais. Você pode cancelar o contrato com a escola e com a van sem multa em decorrência de. Mas eu não aconselho fazer isso, tanto porque depois disso todo o Brasil precisará se reerguer. Então, eu recomendo entrar em do mensalista ali, não pagar a prestação da faculdade e nem da escola. Porém, a escola tem que criar, continuar o ensino ou depois conseguir repassar, anulando as férias e tudo mais. Mas em relação às escolas, tem que continuar os pagamentos. O que eu recomendo é você procurar a escola e negociar. Caso você não veja a previsão de dar conta o cancelamento dessa matrícula ou do contrato que você fez nessa situação, ele terá que ser sem multa. João Fernando, você está falando de qual bairro? Temos mais um ouvinte, Dr. Charles. Eu vou colocar você não, você faz a pergunta pro doutor, tá bom? Dr. Charles, a gente está aqui com o João Fernando, do bairro do Almir, e ele tem uma pergunta para fazer para o senhor. Pode falar. Certo. Desculpa, João, pode repetir por gentileza a pergunta? Telefone, pode falar. Tá bom. Boa tarde, doutor. Eu fiz o cadastro do auxílio emergencial e por que está devendo? João Fernando, boa tarde. O governo ele irá cruzar as informações que você colocou. Está em análise, ótimo, é porque o seu cadastro deu certo e eles têm 5 dias úteis para fazer a análise ali e te repassar as informações. Algumas pessoas que estavam em análise já receberam os valores. É importante você estar dando uma olhada aí. Agora, se está em análise, é porque você conseguiu fazer o cadastro com perfeição e agora o governo tem 5 dias úteis para analisar aí o deferimento. Ok. Bom, agora a gente está aqui na a Divina Rita. Tem mais perguntas? A Divina Rita está conosco aqui pela internet. Ela perguntou assim: quem está em período de aposentadoria, quem procurar para agilizar? Olha, em relação ao auxílio e tudo mais, houve uma flexibilização para juntar os laudos ali, ou seja, você vai poder fazer pela internet. Colocou o passo a passo. Agora, em relação às aposentadorias, não houve aí uma medida para antecipar. Ok, doutor. Agora, uma das nossas últimas perguntas aqui. Não imagino. Eu queria perguntar a respeito do contrato de aluguel, porque o programa é cristão, tem inclusive muitos pastores que escutam o programa. Daí o pessoal está com as igrejas de porta fechada. Então, assim, as igrejas pequenas, a grande maioria, paga aluguel, né? E assim, será que há uma possibilidade, às vezes, a pessoa ter uma flexibilização no aluguel? Porque, afinal, as pessoas não estão frequentando a igreja, né? Tem questão de conta bancária, mas até mesmo pelo o desemprego, toda a situação que se vem por aí, todo mundo está esperando em todos os setores uma queda de renda, né?
O que eu sempre tenho falado é procurar ali o locador para fazer um acordo, para não ter que ir para a justiça. Mas já houve uma liminar concedendo abatimento nos pagamentos dos aluguéis para um comerciante, para um restaurante. Eu peço para os locadores também colocarem a mão na consciência e flexibilizar. Não estou dizendo para deixar de pagar o aluguel, não, mas sim uma flexibilização, um abatimento de um período, principalmente para comerciantes. Em relação às igrejas, houve um erro em Uberlândia. A recomendação, salvo o melhor juízo do procurador Kleber Eustáquio, agora eu não sei qual foi o procurador em si, mas que pode ter cultos com limite de até 100 pessoas, com a disponibilização de álcool e gel na entrada e que cada membro fique uma distância de 2 metros um do outro. Ok, muito válida essa resposta aí, doutor, porque o pessoal realmente está com muita dúvida, né? Gente, o Dr. Charles, ele é advogado, mas ele também é presbítero. É de qual igreja que o senhor é presbítero? Restauração e Vida. Bom, eu vou finalizar o bate-papo pedindo para ele deixar, então, uma palavra como presbítero para os nossos ouvintes que estão ouvindo, né? Porque a gente sabe que as pessoas têm vivido período de medo, de ansiedade. Mas, assim, a palavra do Senhor sempre traz um ânimo novo, né, doutor? Sim, com certeza. Rapidamente, é muito importante entender externas não mudam o destino e nem o caráter do cristão. Eu sei que muitas vezes você aí está sem saber até os filhos, mas o Senhor cuida dos seus. Eu fico imaginando José quando foi traído pelos seus irmãos e jogado num poço. Ele falou assim, nossa, mas Deus colocou dentro do meu coração que eu seria líder, que eu iria liderar e agora eu estou aqui arranjado num poço. Então, se ele fosse parar para ver apenas as circunstâncias externas, ele ia pensar que era o fim. Então, o que eu deixo aqui hoje é que não deixe que essas circunstâncias da pandemia mate os seus sonhos. Isso vai passar e você vai sair mais forte. Deus irá utilizar essa prova para te lapidar e te dar condições que você precisa. Tal como José, que depois que saiu dali foi Potifar, mas aprendeu gestão, o que ele iria utilizar depois como vice-rei. Então, não deixe se abalar pelas circunstâncias e tenha certeza, Cristo está conosco. Ok, Dr. Charles, muito obrigada. O pessoal que às vezes precisar de uma consultoria, deixa escritório, endereço, telefone. Eu falo para procurar mesmo o seu advogado ali de confiança, mas quem quiser seguir nossas páginas aí é a IARLES, ou seja, @Dr. Charles, mas para quem ficar alguma dúvida em relação a contratos e tudo mais, precisar resolver, procurem um advogado da sua confiança. Ok, pessoal, tá aqui o Juliano Aguiar na internet, nosso Facebook, Liliane Costa, a gente transmite, né, as nossas lives, e ele disse aqui, parabéns, vocês estão tirando muitas dúvidas para toda a população. Obrigada, Juliano. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse momento de bate-papo que nós tivemos aqui com o Dr. Charles. A gente sabe que realmente as pessoas têm muitas questões. Nós esperamos que boa parte de vocês tenham sido respondidas, né? Que vocês venham ser ajudados. Porque essa é a missão desse programa, né? Tirar toda a preocupação, informar você, para que você tenha uma jornada independente da situação que você está vivendo. Tudo tem um caminho, tudo tem uma solução, gente. Principalmente com Deus, viu? Se Deus estiver no barco, confia, porque tem o livramento, tem a providência, né, doutor? Com certeza. Pastora Liliane, Pierre, parabéns aí pela iniciativa de estar esclarecendo as dúvidas. Espero ter ajudado, contribuído com alguma informação. Um grande abraço a todos e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí, gente. Agradece a sua presença e participação e seja sempre muito bem-vindo ao programa Jornada Feliz. Obrigado. E você, ouvinte, que está aí nos escutando. E agora a gente vai daqui a pouco para o nosso próximo bloco. Tem momento da palavra e momento de oração. Se você quiser deixar seu pedido de oração, né, para sua família, um pedido específico,
Você pode ligar aqui nos telefones da Rádio Restauração e Vida no 3216-3202, porque daqui a pouco nós vamos estar orando a vida. Ok? Então a gente vai ter uma bênção.